Vamos lá, pessoal, gravando mais um vídeo para vocês aí. Espero que esteja tudo bem, espero que todos estejam gostando. Estamos já indo para a parte final do nosso livro aí, do nosso resumo. Se você está gostando aí, deixa uma indicação de um próximo livro aí para fazer, para a gente começar já a fazer os resumos. Então tem a Ana Cullen para fazer na sequência aí, vamos gravar também. Um livro bem bacana, tá, pessoal? Espero que vocês gostem bastante. Então vamos lá. Quando a gente fala de fractalidade, então vamos falar de fractalidade hoje. Então deixa eu abrir minha câmera para vocês verem que sou eu mesmo. Bom dia a todos aí. Antes, recados. Link na descrição do Telegram. Entra no grupo do Telegram, vamos bater um papo, vamos discutir, vamos falar das coisas aí no mercado. Quem quiser apoiar com Pix aí, tem um apoio aí, qualquer ajuda, desde R$ 1, qualquer ajuda é aceita, pessoal. A gente junta e compra material pro canal, compra microfone, faz update na máquina, compra livro, compra material, traz estudos para vocês aí, de cursos e tudo mais que a gente aprende por aí, como gráfico de pontos, foi cursos que eu fiz, livros que eu li, contextos que a gente ajustou para trazer para vocês, tá? Então, a gente já agradece de antecipação, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de fractalidade, quando a gente fala que esses padrões, né, quando a gente basicamente a leitura desses padrões, a gente orienta para o intradiário, para o intraday. Essa lógica pode ser extrapolada para prazos mais elevados, não tem problema. Você pode fazer a mesma lógica do que a gente falou até agora para fazer um swing, para fazer um position, olhando o gráfico semanal, candle diário, não tem problema. Supondo isso, em uma escala ainda maior, a gente teria estruturas de médio e longo prazo compostas por vários dias ou semanas. Essas estruturas novamente representam exatamente o mesmo comportamento onde o processo de absorção e a faixa de acumulação, distribuição, iniciativa seria o movimento da tendência, embora numa escala maior. Então a gente consegue ter, por exemplo, um processo de absorção e iniciativa no semanal, quando você olha no diário, ele muitas vezes é o padrãozinho do Wyckoff lá que a gente vê no diário para iniciar um movimento de alta, tá? Então isso que ele está querendo dizer, que a gente pode trabalhar isso em prazos maiores, tá? Então na fractalidade. Então se a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico semanal. Esse é um gráfico diário e esse é um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, 5 minutos, não, tipo de 15 minutos. Então, o que que acontece aqui? Então, o que que acontece aqui? Aqui eu consigo identificar o padrão do Wyckoff, por exemplo. Aqui eu ainda não consigo identificar, é só um topo duplo. E aqui, por exemplo, é só uma reversão de 3 barras. Então, a gente consegue fazer a fractalidade do movimento. Se a gente analisar essa barra aqui, a gente consegue entender a força do movimento ali, sem problema nenhum, tá? Então, aí, quando a gente começa a vir na fractalidade, ou se a gente aumentar, deixa eu ver se é o mesmo, tá? Quando a gente começa a identificar na fractalidade, a gente começa, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, se a gente faz o VPOC dessa perna, tá? Então, o VPOC dessa perna, a gente tem aqui, ó, isso aqui eu acho que já começou os exemplos. Não, aqui é antes disso. Então, isso aqui é só para a gente mostrar um exemplo, na verdade. Então, eu posso fazer uma VPOC dessa perna, aonde que o VPOC da perna vai identificar o meu ponto de entrada numa possível teste desse movimento, né? Onde eu vou fazer a venda. Outra forma de fazer isso é colocar uma VWAP, né? Baseada nesse topo. Então, a VWAP ela vai vir aqui, ó. Provavelmente ela vai passar aqui, ó. Tá? Muitas vezes a gente faz isso e ela pega exatamente que seria o preço médio dessa perna de venda, tá? Então ele vai trazer o preço médio onde a gente vai conseguir fazer uma entrada com um stop curtinho, tá, pessoal? É bem bacana de fazer isso. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai reunir as principais ideias da metodologia Wyckoff, os princípios da teoria de um mercado de leilão, né? E juntar com as ferramentas de fluxo, perfil de volume, para a gente ver os cenários mais robustos aí, mais completos, tá? Então, na metodologia Wyckoff, dentre as 3 leis, há uma que se destaca como padrão associado à metodologia de Wyckoff, que é a lei de oferta e demanda, que é o verdadeiro motor dos mercados financeiros, oferta e demanda, né? Embora a gente tenha evoluído com relação a isso. Independente do tipo de participante, intenção, valorização, qualquer outra coisa que tenha a ver com posicionamento de uma oferta, afinal, trata-se de efetuar uma transação de compra e de venda. Isso é sempre universal. Independente se o cara quer comprar para buy and hold, para swing trade, para especulação, é a compra e venda de um ativo. Isso é universal, tá?
Além disso, os processos de acumulação e distribuição, tá? De acumulação e distribuição, lado a lado com a lei de causa e efeito, oferece para a gente uma imagem muito genuína de como o mercado se move. Não há dúvida de que para visualizar o efeito na forma de uma tendência ascendente, primeiro será necessário desenvolver uma causa acumulativa. Para que ocorra um efeito descendente, primeiro uma causa distributiva, tá? O distributivo, um processo distributivo. Por outro lado, é necessário enfatizar a importância de um claro contexto. A gente precisa ter um contexto no qual a gente vai se orientar. Esse é um dos trechos mais importantes da estratégia de Wyckoff, porque permite a gente propor determinados movimentos com o comportamento do preço até o momento. A gente sabe que o comportamento do preço até o momento, a gente consegue determinar, por exemplo, quando ele faz um spring, que ele vai vir testar a região superior. Então, a gente consegue determinar, com base nessa leitura de Wyckoff, os próximos movimentos, como ele vai ser. Há 2, 3 vídeos atrás, eu mostrei um trade que eu fiz baseado no Wyckoff no gráfico de pontos. Eu entendi que ele fez um spring, ele foi testar, ele iria testar a outra extremidade. A gente compra e vai testar a outra extremidade. Se estopar, estopou. Mas é um trade que funciona muito bem, tá? Então, a gente entende que a interação entre oferta e demanda, compradores e vendedores, cria estruturas que, embora não na forma, mas na substância, no contexto, se repetem constantemente. Então, essas estruturas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, e a gente vai trabalhar em cima dessa repetição das estruturas, né? Então, na teoria do mercado de leilão, embora o Wyckoff não tenha usado esses conceitos em seus estudos, equilíbrio e desequilíbrio, ainda é o raciocínio por trás da tendência dos movimentos laterais. Então, quando a gente lateraliza, a gente tem um equilíbrio. Quando ele sai dessa lateralização, a gente tem um desequilíbrio. O intervalo de acumulação e distribuição, termos que o Wyckoff usou, são exatamente as zonas de equilíbrio, onde compradores e vendedores trocam seus contratos com um sinal de eficiência de mercado, em um termo usado pela teoria de leilão. O mesmo é verdadeiro em movimentos de tendência de alta e baixa, que em essência representam a ineficiência ou desequilíbrio do mercado. Além disso, incorporamos o princípio de que o mercado, para facilitar as negociações entre seus participantes, sempre buscará focar áreas antigas de alta atividade. Então, se eu quero comprar muito contrato, eu sei que eu tenho uma área onde muita gente vendeu aqui, onde tem uma venda muito forte, eu vou trazer esse preço aqui porque eu quero que vendam para mim aqui, eu quero comprar, então eu quero liquidez, eu quero que vendam para mim aqui. Tá? Então, ou se eu tenho uma área de negociação aqui embaixo, eu vou trazer aqui embaixo para que vendam para mim aqui embaixo. Também é válido. Onde os compradores e vendedores negociam um grande número de contratos. Esse princípio é extremamente útil para conduzir análises e realizar e localizar áreas lógicas para fins lucrativos. Eu falo sempre isso nos vídeos, plano de gráfico de ponto. Essa é uma região de equilíbrio, uma região de briga, não faça nada, não faça nada nessa região. E realmente não tem nada para fazer. Perfil de volume. Volume Profile, tá? Para quem preferir. O perfil de volume é uma ferramenta que objetivamente identifica áreas comerciais e níveis operacionais mais importantes com base no volume. Ele vai identificar essas áreas de alta negociação para a gente com base no volume. Nos ajuda a melhorar a identificação da estrutura, principalmente naqueles casos que ele desenvolve de forma mais errática, onde os eventos não são facilmente identificados. Muitas vezes a gente não vai ver aquela estrutura bonitinha de Wyckoff, com os testes, Spring ou Uptrust e tudo mais. A gente vai ver uma coisa muito bagunçada. Então, essa zona que a gente tem, que a gente consegue identificar pelo volume profile de alta negociação, a gente pode marcar o VAH, o VAL e a VPOC lá no meio, identificar que ali é uma zona de acumulação e distribuição por ser uma zona de alto volume negociado, tá? Para aqueles comerciantes que não levam em consideração a abordagem Wyckoff, os perfis de volume também fornecem contexto para cenários com base nos princípios operacionais com áreas de valor. Então, eu não acredito em Wyckoff, não uso Wyckoff, acho besteira, não tem problema. A zona de alto valor de negociação, o VH, VAL e VPOC, identifica zonas para a gente de negociação, onde eu vou procurar vender, comprar, ou comprar num rompimento, ou vender num rompimento, não tem problema. Mas a gente também consegue utilizar, mesmo que a gente não utilize a partir do Wyckoff, tá? A importância de ter um contexto claro e um viés direcional estabelecido,
né? Tem importância. Somente quando estamos em uma situação de entrada potencial, que é a hora de colocar a lupa e observar como o cruzamento de ordens está ocorrendo para validar nosso gatilho. Foi o que eu falei. Espera, por exemplo, quando a gente estiver num contexto, espera ele vir brigar numa região e aqui você vai olhar candle a candle. Não fica olhando candle a candle aqui, aqui não tem importância nenhuma. Só tem importância para mim quando eu estiver numa área de negociação. Quando eu estiver numa área de negociação, é aqui que eu vou trazer minha lupa para olhar mais próximo, vou olhar fluxo e tudo mais. Né? Com base nos desequilíbrios, né, no fundamental dos equilíbrios, a análise da pegada proposta passaria principalmente pela identificação justamente no momento da busca pelo gatilho, dos dois princípios comportamentos nas viradas do mercado, absorção e iniciativa. Então, eu vou olhar o footprint quando eu entender que vai ocorrer um desequilíbrio. Quando eu entender e vou procurar o quê? Absorção, iniciativa. Absorção, iniciativa. Absorção, iniciativa. Aonde? Dentro dos contextos de gatilho. Tá? Então, é importante a gente fazer isso. Então, qual vai ser o nosso esquema operacional? Então, primeiro, nós vamos fazer, primeira coisa, você vai fazer análise de contexto e distorcer a direcionalidade. Então, você vai analisar o contexto, o que está acontecendo. Tendência de alta, tendência de baixa, isso aqui é uma lateralização, uma possível congestão ou acumulação. Primeira coisa é isso. Faixa de negociação, nos extremos da estrutura e no interior da estrutura. Então, você vai procurar, dentro do contexto, se eu tenho uma estrutura, então, você vai procurar onde eu tenho as faixas de negociação. Então, eu vou ter minhas faixas de negociação nas extremidades e eu posso ter faixas de negociação aqui no contexto no intermediário, no interior, tá? Tendência, interaja com a zona de valor. Ela interage com a zona de valor ou ela está longe, ou estamos longe de uma zona de valor? Então, eu estou numa tendência. Essa tendência, ela está interagindo naquele momento com uma zona de valor, por exemplo, do dia anterior, ou eu tenho uma tendência que ainda está longe de uma zona de valor e ela tende a ir naquela zona de valor, tá? Então, ela está perto ou ela está longe? Ela está dentro ou ela está fora de uma zona de valor? Então, isso tudo a gente tem que ir analisando. Esquema operacional, tá aí. Então, identificação, então a gente tem que identificar as zonas e níveis operacionais dependendo do tipo de estratégia que você vai utilizar. Áreas operacionais de estruturas sob a metodologia ICOF. Então você vai lá olhar Spring, Uptrust, Test e tudo mais que a gente já viu no primeiro livro da metodologia ICOF. Quem não assistiu, card na descrição, tá? Card na descrição não, card no cantinho ali superior do lado direito. Áreas comerciais, High Volume Nodes e Low Volume Nodes. Quem não sabe o que é High Volume Nodes e Low Volume Nodes, assiste de novo o vídeo que a gente fala sobre isso. Níveis operacionais. Quais são os níveis operacionais? VAH, VAL, VPOC e VWAP, tá? Então, preparando o palco com base na localização do preço atual. Então, o que eu vou me preparar com base no que está acontecendo agora? Né? Então, eu vou ter um protocolo de validação contínua do movimento, se o movimento vai ter continuidade, ou se eu posso ter, e o cenário alternativo a isso. Então, se eu estou, por exemplo, estou validando o movimento está validado. Qual o cenário alternativo se ele não validar? Alternativamente, ele vai poder vir aqui para de dentro da zona de valor e fazer um movimento de baixo. Então, eu já tenho que estar com isso tudo na cabeça para eu saber o que eu vou fazer, tá? Para eu saber o que eu vou fazer na continuidade do movimento, tá? Então, vamos lá. Então, esquema operacional, gerenciamento de trabalho, tá? Então, gerenciamento de trabalho, entrada, stop e stop gain, que é o aproveitamento, tá? Então, dentro do nosso contexto, dentro da nossa operação, tá? O que a gente... Salva essa telinha aqui, ó, pessoal. Tira um print aqui, ó, dessa operação aqui, tá? Primeiro, o que a gente tem que entender? Contexto. Qual é o contexto do mercado? Então, primeiro a gente vai identificar o contexto do mercado. Acumulação, distribuição, tendência de alta, tendência de baixa, zonas de operações e níveis de operações. Então, a gente vai identificar quais são as zonas onde eu vou operar e os níveis onde eu vou operar. Qual setup, qual cenário eu tenho, qual setup eu vou utilizar. Então, a terceira coisa que eu vou fazer. Então, dentro desse cenário, eu vou tentar fazer uma operacional X.
Quarta coisa que você vai olhar. Quarta coisa é você vai conduzir a sua operação. Você vai abrir a operação e vai conduzir a sua operação, né? Então, é muito importante que você faça a seguinte pergunta, né? No primeiro, por que, o que? Compra ou venda? Mercado de comprador ou vendedor? Vou comprar ou vou vender? A segunda pergunta, aonde? Aonde eu vou comprar e vou vender? Tá? É a segunda pergunta que você tem que fazer, que vai responder para você as zonas de operação e os levels de operação. Terceira pergunta que você tem que fazer, como eu vou operar? Como eu vou fazer esse movimento de compra ou de venda? Então, como vai ser esse setup de compra ou de venda? Como vai ser esse meu stop? Como vai ser a entrada? Como que eu vou fazer? Terceira coisa, a condução do trade, tá? Então, o stop, entrada, o, o take profit e tudo mais, tá? Então, é importante que a gente faça dessa forma. Então, vamos lá. Tá? Então, primeiro, então vamos lá. Contexto de faixa de negociação é a construção da causa. Deixa eu tirar. Então, faixa de negociação, a construção da causa do movimento de tendência subsequente, que será para cima ou para baixo, tá? Esta fase de rotação pode aparecer ao longo de uma ou de várias sessões ou até de semanas. Se ela contiver várias sessões, é melhor criar um perfil para identificar as zonas operacionais globalmente. Então, se ela for de vários dias, você tentar pegar um volume profile que pegue todos esses dias para você entender essa questão. Então, no primeiro, né, nos extremos da faixa de negociação, tá? Se observarmos a parada do movimento de tendência anterior em alguma lateralização subsequente, determinaremos que estamos em um contexto de faixa dentro de uma zona de equilíbrio. E a operação aqui será baseada na busca de reversões nas extremidades da estrutura, ou seja, compra abaixo e vende acima. Compra abaixo, então, ó, o mercado veio, fez a parada, botou uma lateralização. Se eu entendi que isso aqui, a hora que ele veio testar uma lateralização, compra abaixo, vende acima, tá? Então eu tenho venda, compra e venda nos extremos, tá? Então esse é o ponto 1, nós vamos olhar um por um. 2, dentro da faixa de negociação. Então o que, que a gente vai fazer quando estiver dentro da faixa de negociação? Dentro da faixa de negociação, se estivermos dentro de uma ampla faixa de negociação e tivermos espaço suficiente, pessoal, isso é importante. Também podemos propor uma negociação que busque os extremos. Isso é especialmente recomendado como vimos uma falha anterior que fornece um contexto direcional mais claro. Se a gente tem uma falha anterior que nos dá um contexto direcional mais claro, eu posso tentar uma venda aqui para buscar o outro extremo. Tá? Só se eu tiver espaço suficiente dentro da faixa de negociação, sem considerar o espaço externo da faixa de negociação. Na tendência anterior, na tendência interagindo com a zona de valor. Então, se depois de estar de lado houver uma interferência que gira o preço de uma zona de equilíbrio, devemos avaliar a possibilidade de um rompimento efetivo ou de um solavanco. Então, após a gente fazer esse movimento, a gente pode ter um rompimento efetivo ou apenas um shakeout, que é considerado um spring. Então, se eu entendo que isso pode ser uma distribuição, eu posso fazer uma venda aqui, tá? Para fazer o início, pegar o início de um movimento, né? Interagindo com a zona de valor, que é a zona de valor aqui. Então, eu posso pegar um trade, porque essa zona de valor pode servir de resistência para a gente aqui, tá? Se os traços previamente analisados sugerem que pode ser uma ruptura efetiva, então realmente é uma ruptura efetiva, a operação aqui será baseada na busca do teste confirmatório. Então você vai esperar o teste dessa estrutura, da estrutura que quebrou, em algum nível operacional mais imediato. Então, quebrou, veio fazer o teste aqui. Então esse teste que fez aqui, que foi esse teste aqui, ó, tá? Eu posso estar buscando uma venda nessa região, tá procurando uma venda ali na região, tá? Então, o último passo é a tendência para longe da zona de valor. Então, eu já tive uma quebra da zona de valor. Então, eu vou botar aqui maior. Ó. Então, eu tive uma quebra da zona de valor, certo? Já tive um teste dessa zona de valor. Já tive um teste aqui da zona de valor. Quebrou o teste da zona de valor. Eu posso, após esse teste, após esse rompimento, entender que aqui eu já estou tendo aquela fase E, que é a fase de tendência, tá, pessoal? Então,
Eu posso estar fazendo as operações dentro da fase E, que é a fase de tendência. Ah, Guilherme, eu não sei o que é fase de tendência. Entra no card do primeiro livro, do Wyckoff, Negociando com os Tubarões, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Do Rubens Villahermosa. Tem lá e você vai entender o que é fase E, o que é fase de tendência e como identificar a fase E e fase de tendência, tá, pessoal? Uma vez confirmada, né? Então, uma vez confirmada a degradação efetiva da zona de equilíbrio anterior, o preço estará em contexto de tendência e aceitação de novos patamares for cotado e nos fará os novos patamares, né, nos fará basear, né, dessa operação para novos movimentos de baixa até que eu tenha uma nova zona de equilíbrio de baixa, tá, pessoal? Vamos lá. Então, vamos lá. Negociação de faixa comercial, né, de negociação. Negociação na faixa de negócio, nos extremos. O fato de o preço ser cotado dentro de uma área de valor sugere que o equilíbrio é total entre compradores e vendedores. Nenhum deles está no controle dentro da faixa de negociação, portanto, espera-se que o preço continue se movendo na mesma dinâmica dentro da faixa de negociação. O contexto operacional aqui seria favorecer as reversões dos extremos. De acordo com a metodologia de Wyckoff, seria uma questão de pesquisar a entrada na agitação da fase C, ou seja, se estivermos voltados para a parte superior da estrutura, um upthrust, como eu falei, enquanto se estivermos na parte inferior da estrutura, procurarmos um spring. Ah, Guilherme, eu não sei o que é upthrust, o que é spring. Livro 1 do Wyckoff. Tem um card aí para vocês assistirem, não esqueçam de assistir, tá? Ainda nos extremos. No perfil de volume, quando a gente vai falar de perfil de volume, tentamos negociar a reversão dos limites da área de valor, VAH e VAL, high e low. Portanto, procuramos a curva para baixo da área de alto valor e a curva para cima da área de baixo valor, né? A rejeição de tais áreas sugeridas, né, visita provavelmente a extremidade oposta da área de valor. Então, a reversão na VAL vai testar a VAH, a reversão na VAH vai testar a VAL, tá, pessoal? Então, já encaminhamos aqui para o finalzinho. Dentro da faixa comercial, então, dentro da faixa de negociação. Por outro lado, se a faixa de negociação for ampla o suficiente, um cenário pode sugerir dentro dela, pela metodologia de Wyckoff, no caso fosse constatado que o preço possivelmente desenvolveu o evento de teste na fase C, então ele pode ser ainda um teste na fase C. Ah, o que é um teste na fase C? Livro Wyckoff primeiro, por isso eu falei que é importante ver primeiro o livro de Wyckoff, tá? Seria a entrada sobre o movimento de tendência dentro da faixa de negociação na fase D. Então, você está pegando o início da tendência na fase D. Isso é importante, porque você vai pegar o início da tendência. Você vai ter toda a tendência para flutuar a sua operação, tá? O único filtro necessário que seria que para você ter espaço suficiente, viagem suficiente para oferecer uma boa relação risco-recompensa. Então, não adianta eu querer fazer uma venda aqui se eu não tenho um espaço suficiente aqui de risco-recompensa. Então, eu preciso ter uma área longa, eu fazer uma entradinha aqui e eu ter um alto espaço de risco-recompensa, tá? É isso que ele quer dizer pra gente aqui. Então vamos lá. Um nó de alto volume é uma lateralização de preço, por pura lógica, tá? Se tivermos acima disso, podemos sugerir que esse high volume node, falando bonito, né? Um nó de alto volume, é uma construção. Portanto, para comprar, queremos ser protegidos por uma acumulação abaixo dela. Então, se eu tenho um high volume node, eu tenho uma acumulação e o movimento segue de alta, eu tenho isso aqui me protegendo numa compra e vice-versa numa venda, né? Então, o oposto também é verdadeiro para distribuições. Se eu tiver um high volume node, se eu estiver abaixo do high volume node, será identificado como uma distribuição, o que nos faz pensar que é adequado seria favorecer a venda a descoberto. Então, nesse caso, a gente poderia vender, ok, pessoal? Negociação na tendência. Após o movimento de deixa eu ver o tempo aqui, de intencionalidade, em que os traços analisados sugerem que o desequilíbrio está bem de um lado ou de outro, buscamos operar essa direção, aguardando um teste em algo operacional relevante. Interação com a zona de valor, tá? Então, é o relevante que a gente vai procurar na tendência. Segundo a metodologia Wyckoff,
Tá? Se observarmos um movimento de impulso que direcionalmente quebra a estrutura, procuraremos a entrada do teste no intervalo da fase D. Guilherme, eu não sei o que é esse teste no intervalo da fase D. Livro Wyckoff 1, card na descrição. Esse tipo de operação também é útil para comerciantes que não querem operar as estruturas. Eu não quero operar a estrutura porque eu acho perigoso, porque eu tomo stop, porque é onde é errático. Então, a lógica é extremamente a mesma. Com base na análise pura do perfil de volume, podemos esperar que o preço saia de uma determinada área de valor, então aguardar a entrada no teste dessa área, e essa será a operação de continuação sobre os princípios de operação de perfil de volume. Operação de continuação no perfil de volume. Tem no vídeo aqui. Volta lá e assiste de novo. Tá? Acho que foi uns 2 vídeos para trás, aí, se não me engano. 1 ou 2 vídeos para trás. Tá? Então vamos lá, dando continuação. Negociação na tendência. Como os principais traços para tentar esclarecer a quebra genuína, leve em consideração. Primeiro, o susto. O que é o susto? A chave, a busca de liquidez, a quebra, o rompimento, aquela agressão. Quanto mais for profundo for o impacto, mais forte será o pau. Embora às vezes haja choques locais acima de algum máximo ou mínimo da faixa, inicialmente esperamos que o tremor atinja os extremos. A gente tem que esperar que esse choque tenha que atingir o extremo da estrutura, o extremo do volume profile, pois isso nos oferece maior confiança quando ele testa esse extremo. Tá? Preço e volume da ação após o choque e na fuga. Tá? No caso, sai seriam velas, né, seriam candlesticks, com bons deslocamento e alto volume, que denota o controle de um lado, compradores ou vendedores. Então a gente tem que ter volume no candlestick, na vela, no candle que rompe, tá? No momento da quebra, no momento do rompimento, tem que ter volume. Dado que estamos diante de uma zona de liquidez, é provável que apareça um volume relativamente alto e até mesmo que algum pavio seja visualmente observado. Então a gente pode ter volume alto e pode ter pavio, tá? A relação após o intervalo. Então, a gente, depois que tem o intervalo, então eu tive a quebra do intervalo, a reação, tá? A gente procura que ela não entre de novo na faixa. Então, se eu tenho uma faixa de negociação aqui, opa, desculpa, contrário, tá? Então, vamos fazer bonitinho. Se eu tenho uma faixa de negociação, eu tive uma quebra, a reação dessa quebra não pode vir para dentro dessa faixa, tá? Quando a gente está falando de negociação de tendência, ela tem que dar sequência, logo em seguida, tá? Isso é importante. Uma vez que o preço, ó, falta só 2 slides, pessoal, vamos finalizar. Uma vez que o preço tenha sido posicionado e mantido fora da zona de valor, determinamos que houve um desequilíbrio, que tal movimento não foi rejeitado e, portanto, estamos em condições de buscar a incorporação a favor dessa direção. Tá? Se tivermos um rompimento potencial, todo o volume visto de baixo, bem como a zona de equilíbrio acima, podem agora ser identificados como acúmulo potencial. Então, tudo que a gente viu abaixo ou acima da zona de equilíbrio, né, agora a gente identifica como um acúmulo. Como sabemos, o efeito de um acúmulo será um movimento de tendência alta, e é aqui que queremos nos posicionar. Então, causa e efeito, Wyckoff, livro 1, entrem lá e assistam. Então, se eu tenho uma causa, uma acumulação muito forte aqui atrás, se eu realmente tive esse rompimento se confirma, a tendência é que eu tenha um efeito dessa acumulação, um movimento de tendência subsequente, tá? Ao contrário, quando nos encontramos em situação de possível ruptura, se o preço conseguir manter aquela zona e não reentrar na área de equilíbrio anterior, podemos identificar esse processo como distributivo, né? Caso ele venha a perder, né, para baixo. E chega lá a hora que procura o gatilho para entrar na venda e aproveitar o movimento de tendência de baixa subsequente. A mesma coisa para baixo. Rompeu, não entrou para dentro, se eu tenho uma causa, eu vou ter um efeito no movimento de baixa. Só. Aqui eu vou ter que procurar para vocês um exemplo. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Página 292. Então vamos procurar o livro, página 292. Só um minuto, pessoal. Só um pouquinho de livro aqui. Livro. Livros. Livro. Vou pegar o PDF do livro aqui. Vamos para a página 292.
Na verdade, deve ser perto da 342. Trezentos e noventa e dois. Não, mais acima. Longe do zona de valor. É que as páginas aqui dos livros é diferente do aqui. Pra baixo. Só um minutinho. Vou achar aqui para você. Esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Um exemplo aqui. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá? Então, eu só queria mostrar isso aqui para vocês entenderem dentro desse contexto aqui que a gente tem falado, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, então aqui eu tô juntando tudo, ó. Eu tenho volume profile, eu tenho VWAP, eu tenho a identificação, por exemplo, de um movimento de Kickoff, né? Então, eu tenho Selling Climax, Automatic Reaction, teste, Spring, tá? Então, é isso que a gente faz todo dia. Então, eu tenho uma zona, um High Volume Node aqui, certo? Eu tenho um outro Low Volume Node aqui. Então, entrei dentro da estrutura. Aonde que eu vou procurar compra? A compra, vou procurar compra, vou procurar compra, vou procurar compra. É isso que a gente faz. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Lógico, o livro, pessoal, tem muito mais exemplos. Eu não vou trazer todos os exemplos para vocês aqui, senão a gente vai ficar em mais uns 10 vídeos falando só de exemplo. Mas como é um resumo do livro, peguem o livro e leiam o livro. E se aprofundem mais na metodologia. Tá? Então, a gente vai ter um monte de coisa aí que a gente pode fazer dentro desse contexto. Tá, pessoal? Então, é interessante que vocês leiam o livro. Tá? Então, deixa eu ver mais algum exemplo aqui para vocês. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui ele fala, né? Então, os gatilhos de compra e de venda, né? Então, deixa eu puxar aqui para vocês. Quando a gente está falando de compra e de venda, então eu tenho aqui, ó. Então, quando eu vou fazer a venda, né? Então, o que que ele fala? Quando você vai fazer a venda, que ele fez o teste, né? A venda seria ou a venda stop aqui, né? Onde você teria o stop loss 1 aqui, o stop loss 2 aqui, stop loss 3 aqui, que seria um stop mais curto, um stop médio e um stop técnico, que seria acima da VPOC, tá? Então, esse seria o contexto de fazer um stop ali. Deixa eu ver se esse aqui eu acho que é o de compra. O de compra é a mesma coisa. Então, se eu vou comprar, a gente falou, vou comprar dentro de uma congestão. Então, se eu vou comprar dentro de uma congestão, então, fez o movimento, a compra é aqui, o stop ele pode ser aqui, ou o stop ele pode ser aqui, tá? Então, é isso, assim que a gente vai trabalhar, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar mais. Vamos falar da... Vou puxar aqui uma coisa interessante para vocês. Lembrei agora. Aqui, tá? Aquela barra de sinal. Isso aqui ele fala no livro do Wyckoff, isso que eu não coloquei, tá? Então, eu tenho uma barra de sinal de venda, signal of weakness, onde eu vou vender na mínima dessa barra e vou pôr o stop aqui nessa máxima. Então, SOS bar, signal of straight, compra na máxima dessa barra, stop na mínima dessa barra. Tá? Isso que a gente estava falando lá. Vamos ver mais exemplos aqui. Aqui são as reversões, né? Então, ó, aquilo que a gente estava falando, ó, POC, veio testar, reverteu. Aí eu fiz uma outra POC aqui, veio testar, não fechou abaixo, reversão. Então, a gente olhar, vocês têm que fazer backtest e olhar, pessoal. Tá? Esse eu já mostrei para vocês. Vou mostrar mais um aqui, ó. Ó, novamente, ó. Zona de alto valor, olha que interessante. Zona de alto valor, VPOC. Então, o mercado subiu, veio testar, tentou romper de novo, veio testar com a VWAP aonde? Em cima da VPOC. Rejeitando a VPOC,
eu tenho alvo até no VHA, ou tenho uma VPOC mais fraca aqui, provavelmente de dias anteriores, onde ele foi testar e do VHA, você poderia fazer uma compra para jogar na VPOC do dia anterior. Tá? Então a gente tem também esse contexto. Vamos olhar mais aqui. Aqui é a mesma coisa. Ó. Então, negociações dentro da área de valor. Então, eu tinha uma área de valor aqui. Tá? Tinha uma área de valor, onde ele rompeu para baixo. E ele voltou, fez uma outra área de valor aqui embaixo. Voltou para dentro da área de valor. Ainda tentou romper de novo e fez um teste. Em cima da área de valor inferior. Em cima da VWAP e jogando para dentro da área de valor. Como eu tenho uma área de valor aqui, qual que é o alvo? O alvo é o outro lado da área de valor, tá? Então, importante aí também essa visualização. Tem que acostumar a vista, tá, pessoal? Tem que ficar olhando bastante isso, olhar, fazer backtest, ó o Spring, tá? Esse Spring eu gosto bastante de operar isso, pessoal. Então, eu tenho uma lateralização aqui, tá? Eu tenho um week-off aqui, onde ele faz um Spring em cima da VAL, não consegue romper a VAL, eu tenho um movimento de compra para testar a VAH. Tá? Eu fiz isso essa semana, pessoal. Então, quem viu aí os vídeos, quem viu o livro aí todo, eu mostrei esse trade aí uns 4 vídeos atrás, mais ou menos. Tá? Mesma coisa, ó. Então, tenho aqui uma VAH, não, tenho aqui uma área de valor, onde ele rompeu essa área de valor. No dia seguinte, tá, pessoal, que é outro dia, ele tentou jogar para dentro da área de valor anterior, teve uma rejeição da área de valor e ele veio testar uma região importante aqui, provavelmente de um dia anterior que tinha marcado aqui atrás, tá? Então não teria que olhar na descrição, mas deve ser uma área de valor de dias anteriores. Tem vários exemplos aqui no livro, tá, pessoal? Então, ó, mesma coisa aqui, ó, Naked VPOC. Naked VPOC é uma VPOC lá anterior, lá atrás, tá? Então, área de valor, VPOC. Então, tentou romper, voltou para a VPOC, fez uma barra de reversão na VPOC, tá? Tentando buscar uma nova VPOC que tem uma antiga VPOC que tem lá em cima, tá? Então a gente tem um trade de compra aí nessa região. Então vamos ficar por aí, tá? Agradeço a todos, obrigado a todos por assistirem o vídeo. Quem veio até o final aí, agradeço a todos pela força. Compartilhe com os amigos, tá, pessoal? Fale do canal, contribua para o canal, curta os vídeos, comente, isso é muito importante para a gente continue fazendo esse trabalho aí para vocês, tá? Tem muitos livros bons aí para vir pela frente, tá ok, pessoal? Um abraço a todos, obrigado aí a todos pela atenção e até o próximo livro. Um abraço.